Você já parou para pensar que seguir a Jesus pode custar caro? A história da igreja nunca foi um passeio no parque. Desde o primeiro século, cada passo dado pelo Evangelho foi marcado por lágrimas, prisões e até sangue derramado. Mas também por livramentos milagrosos e vitórias que só o céu pode explicar. Nesta lição, vamos ver que a verdadeira igreja não se esconde diante da perseguição. Ela enfrenta, permanece e continua proclamando que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Prepare-se, porque esta é uma mensagem para fortalecer o seu coração em tempos difíceis, reacender a sua fé e lembrar que o Deus que nos envia é o mesmo Deus que nos guarda. Compartilhe esta palavra, comente, marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tão quanto você. A D Ministério Verdade, Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos então trabalhar a temática da nossa lição de número 7. Hoje falaremos sobre uma igreja que não teme a perseguição. E eu tenho certeza que Deus ele falará poderosamente ao seu coração, uma lição muito importante, muito rica para o nosso crescimento espiritual. E eu quero também, queridos, aproveitar aqui e trazer para você, tá bom, uma exposição destes versículos, né, que é a temática de hoje. Vai trabalhar aí dois textos. É o texto de Atos, capítulo 5, verso 25 ao verso de número 32. E depois também Atos, capítulo de número 12, verso 1 ao verso de número 5, onde nós iremos trabalhar aqui com você, tá bom? Essa temática. Eu quero aproveitar, convidar você a estar aí com a sua lição em mãos. Disponha também de uma Bíblia, disponha também de papel, de caneta, que é extremamente importante você estar munido desses materiais para te auxiliar também nas anotações, nas observações que são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, tá bom? A nossa aula ela será bem objetiva, alcançando aí os propósitos da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição que nós queremos estar alcançando com você, e a gente será bem objetivo. Daqui a pouco a gente vai para os objetivos, mas antes me permita aqui trazer para os irmãos, seguindo a sequência literalmente da nossa lição, também o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo de número 5, verso de número 29, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui nós temos uma declaração clássica do apóstolo Pedro, que inclusive serve também de slogan para toda a igreja na atualidade. É também uma verdade que está patente diante de toda a igreja na atualidade. A igreja, ela respeita as autoridades civis, a igreja, ela respeita o Estado, obviamente, nós estamos debaixo da autoridade do Estado. A Bíblia manda fazer isso lá em Romanos capítulo 13. Toda autoridade ela é constituída por Deus, portanto nós respeitamos o Estado, mas também devemos entender que nós não temos apenas a lei do Estado como regra para a nossa vida. A nossa vida está pautada na palavra de Deus. E é importante lembrar que quando o Estado, ocasionalmente, se opõe a um princípio claro e evidente das Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. E é isso que esse texto está apontando, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os homens eles nos apresentam uma ordem, uma orientação que vai na contramão das verdades da palavra de Deus, obviamente nós ficamos com a palavra, ainda que isso venha nos custar muito caro. Ainda que isso venha nos levar a ser excluído de vários ambientes da nossa sociedade, excluído também de várias questões culturais, sociais, ou até de parâmetros estabelecidos pelo Estado. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens, obviamente. Então, nós ficamos com a palavra. Por isso que louvado seja Deus quando o Estado,
quando as leis elas estão em paralelo, elas estão pautada, né, referendada pelas Escrituras. Isso é muito bom porque faz com que a igreja possa caminhar sem esse confronto, sem que ter essa indisposição ou esteja nessa indisposição com o Estado. Então, queridos, a nossa verdade prática diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Pastor, o senhor está dizendo que inevitavelmente a igreja será perseguida? Sim, sim. O autor da lição afirma isso. Concordo plenamente com ele. A Bíblia aponta para isso e penso que essa ideia, esta colocação, ela segue literalmente o que o texto bíblico aponta. A igreja, ela será inevitavelmente perseguida. Por que a igreja ela será perseguida? Essa é a primeira questão. Por que a igreja será perseguida? Você já parou para pensar por quê? Gostaria que você comentasse isso, gostaria que você interagisse com relação a isso. Você sabe por que a igreja inevitavelmente será perseguida? Sabe por quê? A gente vai falar sobre isso aqui no corpo da nossa lição, tá bom? Segundo, é inegável que a igreja, ela é protegida por Deus. O Deus que envia a igreja é o Deus que guarda a igreja. A igreja nunca foi abandonada no campo de batalha, nunca. Deus sempre esteve presente com a igreja. A igreja de Cristo já passou por muitos altos e baixos, e nos momentos mais baixos da sua trajetória, nunca deixou de ter a companhia fiel de Jesus. O próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma promessa de Cristo à sua igreja. Ele promete guardar e proteger a igreja. Guardar e proteger não significa estar isento de passar pelos vales e pelas perseguições, mas nos mostra que a igreja ela superará tudo isso. Amém, meus irmãos? Ela vencerá tudo isso por causa daquele que o guia, daquele que o guarda, daquele que está com ela. Amém, meus irmãos? Então, nós temos na nossa lição de hoje a nossa leitura bíblica em classe, tá certo? Nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo de número 5, verso de número 25 ao 32. Depois, Atos, capítulo de número 12, verso 1 ao verso 5. Eu sempre faço questão de ler esses textos, porque a lição necessariamente deve estar fundamentada nos versículos que propõem na leitura bíblica em classe. Então, a leitura desse texto por completo é extremamente importante e relevante para o nosso contexto, para a nossa compreensão da lição. E aí diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo de número 5, se você não tem lição, abra a sua Bíblia, não deixe de acompanhar, tá bom? Pega a sua Bíblia aí. Atos capítulo 5, versículo 25 diz assim, e chegando anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não nos admoestemos nós expressamente que, não vos admoestemos nós que expressamente não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados.
Vejamos agora Atos, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 5, que diz assim: Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, aqui nós temos as nossas duas leituras bíblicas que falam sobre a perseguição que a igreja enfrentou. Penso que sejam dois textos do livro de Atos muito propício para nós tratarmos a questão da perseguição da igreja primitiva. E nós temos como objetivos da nossa aula de hoje 3 objetivos. Primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através do livramento e da intercessão. E, por fim, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Então, esse é o nosso terceiro objetivo da nossa lição de hoje. Queridos, a nossa lição vai tratar sobre a perseguição da igreja e uma igreja que não teme a esta perseguição. Então, queridos, a nossa introdução diz assim: desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. E aí aquela perguntinha: por que a igreja inevitavelmente será perseguida? Primeira razão pela qual a igreja inevitavelmente será perseguida é porque a igreja ela tem uma natureza contrária ao mundo. A igreja tem uma natureza contrária ao mundo. O padrão da igreja, o estilo de vida da igreja, aquilo que a igreja acredita é diretamente oposto àquilo que o mundo, o sistema organizado contra Deus, ou um sistema longe de Deus, caminha. Então, por isso, a igreja será perseguida. Por exemplo, irmãos, a igreja, ela prega, né, os evangelhos, e os evangelhos conclamam que há um só caminho, somente Jesus. Há uma só verdade, a palavra, há o próprio Cristo. Há somente uma fonte de vida, que é Jesus. Então, veja, a igreja ao pregar esse exclusivismo do caminho, da vida e da verdade, logo vai se deparar com um mundo que caminha em um caminho onde se prega que todo caminho dá na venda, um mundo que a verdade para ele é relativo, um mundo que busca vida longe de Jesus. Então, logo, a igreja estará em oposição a esses pensamentos. Então, perceba, queridos, que a igreja será perseguida, obviamente, por causa da sua própria natureza. Então, a própria natureza da igreja atrai sobre si a rejeição e a perseguição. É por isso que a igreja é tido por alguns como um fundamentalista, é tido como um intolerante, é tido como pessoas que a mente está presa a documentos antigos, a tradições antigas, a ideias antigas. E aí você vai ver alguém chegar e querer atualizar a Bíblia, e querer tirar coisas, ou riscar coisas da Bíblia, porque eles percebem que os princípios cristãos que pregam, por exemplo, olha um detalhe, a Bíblia dá ênfase à família tradicional, pai, mãe e filho. Aí você chega hoje para a sociedade que nós vemos hoje, a sociedade pós-moderna, que não crê que o único padrão, o único estilo de família é a família tradicional. Então isso choca. Isso choca. Eu estava recentemente assistindo um programa de televisão. Assisti não, a televisão estava com o controle quebrado, eu liguei a televisão e automaticamente caiu num canal que estava passando uma reportagem sobre um quadrisal. Sabe o que é um quadrisal?
dois casais que eles se unem formando um quadrisal e a partir de agora eles podem ter relações íntimas com um outro casal. Então vejam, aquele esposo com a esposa do outro e o esposo do outro com a esposa dele, e assim vira aquele negócio meio bagunçado, né, irmãos? Dentro das escrituras é algo bagunçado e fora do padrão comum pregado pelas escrituras, que é homem e mulher, e prega então a fidelidade conjugal. A Bíblia trata isso como uma prática de adultério, uma prática de prostituição. Então vejam, logo isso vai atrair aos olhos daqueles que não conhecem o Evangelho, vai achar que nós somos fundamentalistas, que nós somos intolerantes com as novas formas de família. E na verdade não é isso. Nós amamos a todos, nós oramos por todos, independente da forma como alguém deseja viver, ou da forma que alguém deseja agora caminhar. Nós o amamos, nós oramos por ele, nós evangelizamos para que o evangelho os alcance. Mas é claro, nós não podemos negar que é a palavra de Deus e nós cremos de forma diferente. Não estamos aqui proibindo as pessoas de adotarem padrão A, B ou C. Não, você é livre para adotar o padrão que você desejar. Assim como eu sou livre para dizer e pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina como padrão de família, que você pode crer ou não crer, compreende? Mas veja que o fato de nós falarmos isso já nos traz, já traz a nós ou sobre nós perseguição. Então veja que a igreja será perseguida por causa da sua natureza, irmãos. Por exemplo, você chega aí fora, as pessoas dizem assim, o que importa é ter uma religião, o que importa é ter fé, o que importa é acreditar. E aí as pessoas estão em diversas religiões e nessa ideia de que todo caminho leva a Deus, todo caminho dá na venda, e que todo caminho está certo, o que importa é estar numa religião. E, biblicamente falando, a gente não pensa assim. O evangelho é exclusivista mesmo. É exclusivista. Há um só caminho, Jesus. Há um só mediador, Jesus. Só há uma salvação na pessoa de Cristo. Só há uma forma de se obter essa salvação, por meio do arrependimento. Nós pregamos que há uma verdade, que há a verdade. Nós pregamos que a verdade não é relativa, irmãos. Você não tem a sua verdade ou a minha verdade. A verdade é uma só, nem a minha nem a sua. É aquela que Cristo nos ensinou. Compreende? Então, logo, a natureza da igreja atrai após si perseguições. Isso porque a fé cristã ela vai defender princípios exclusivos. Muitas vezes se choca com os valores seculares, como já pontuei, os valores mundanos. E foi assim também no primeiro século e ainda é na atualidade. A igreja tem padrões que se chocam com os padrões seculares. Então, a igreja, também é importante lembrar, ela não está sozinha. A igreja ela conta com a presença poderosa de Deus. Deus é o dono da igreja, ele é quem protege a igreja, ele é quem instrui a igreja, ele é quem guia a igreja. Amém, queridos? E assim Deus tem, em sua graça, nos livrado e livrado a igreja de diversas formas. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, a igreja perseguida. Vamos olhar então para a igreja de Atos, capítulo de número 5, e vamos então perceber que a igreja primitiva, ela foi perseguida. A igreja histórica, a igreja ao longo da história também foi perseguida. A vida da igreja nunca foi um parque de diversões. Sempre teve altos e baixos, sempre teve muitas perseguições, teve prisões, teve surras, teve mortes, muitos sangue foram derramados. Então, a igreja sempre foi perseguida. Mas sabe uma coisa que, curiosamente, a gente pode notar ao longo da história da igreja? É que a igreja nunca foi parada. Nunca foi parada. Ninguém conseguiu deter a igreja. Ninguém conseguiu parar a igreja. Há uma força na igreja que não é própria dela, mas de Cristo nela, que ninguém para. Ninguém. Então veja, quem são os perseguidores da igreja? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que havia três classes de perseguidores. Três classes. O nosso autor
ele vai nos ajudar aqui na nossa lição. Ele diz assim, na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Então a primeira classe que estava se opondo à igreja era os sacerdotes. Pastor, a própria religião, perseguindo a própria religião? Exatamente. Você vê aqui que os cristãos, os seguidores de Jesus, foram perseguidos pelo judaísmo, foram perseguidos por aqueles que ainda não haviam crido que o Messias veio. Então veja, o judaísmo, a classe sacerdotal, nosso autor pontua que é a esfera religiosa, nas esferas da perseguição, a esfera religiosa, eles perseguiram também a igreja. O texto nos mostra, eu quero chamar a sua atenção, abra a sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 5, verso de número 13, vai nos apontar, verso de número 17, perdão, diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Então, uma das principais razões pelas quais a igreja foi perseguida, está muito claro aqui no versículo de número 17, finalzinho, havia muita inveja. Ou seja, irmãos, a palavra inveja aqui, que é a palavra grega para zelo, só que não era um zelo por cuidado apenas, era um zelo ciumento, era um zelo doentio. É um zelo que a gente percebe aqui que está mais para um ressentimento, entende? Então a igreja foi perseguida porque havia um ressentimento por parte dos sacerdotes em vista do crescimento, diga-se de passagem, assustador da igreja, porque você percebe que a igreja começou lá em Atos capítulo 1 com 120, Atos capítulo 2 vai para 3.000, Atos capítulo 3 vai para 5.000, Atos capítulo 4 para uma multidão. Em Atos capítulo 5 nós temos aqui também a menção de que havia uma multidão de discípulos. E a igreja tinha crescido grandemente, irmãos. E aí você percebe que muitos sinais, prodígios foram feitos por meio da igreja, conforme a gente vê no capítulo de número 5, versículo 12. Muitos sinais aqui, a palavra grega simeia, aponta para uma direção, ou seja, eram sinais feitos para apontar para uma direção, apontava para Cristo. Muitos prodígios, milagres esplêndidos, extraordinários foram realizados eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quando o texto diz pelas mãos dos apóstolos está falando da instrumentalidade dos apóstolos para realizar os milagres. Veja que esse poder não era próprio dos apóstolos, mas por meio deles, Jesus fazia milagres na vida da igreja. Isso chamou muita atenção e isso esvaziou provavelmente as reuniões dos sacerdotes e estavam lotando as reuniões dos apóstolos. E isso causou ressentimento, isso causou inveja, isso causou ira, isso causou raiva por parte dos sacerdotes. Então nós temos aqui, irmãos, os perseguidores. Nós temos aqui os sacerdotes, o sumo sacerdote, os saduceus. É importante lembrar aqui que os saduceus, irmãos, que eram a classe aristocrática que estava tanto envolvida com questões religiosas como também com questões políticas, então era uma classe muito poderosa, porque tem influência política e tem influência também religiosa. Então eles poderiam mexer o Estado para prejudicar a igreja que estava nascendo, que na visão deles era uma seita que estava prejudicando a influência que eles não queriam perder da classe sacerdotal e da classe dos saduceus. Os saduceus tinham um problema muito sério diante da mensagem dos apóstolos que pregavam a ressurreição de Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles eram tidos aí como, hoje a gente menciona, naqueles que não acreditam em milagres, são os liberais. Então, naquela época, já se tinha aí essas sementes do liberalismo, já estava ali nos saduceus, não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, a pregação dos apóstolos era um confronto direto à ideia dos saduceus. Então, você percebe que eles interrompem as pregações e os ensinos dos apóstolos
ele levantando-se, a expressão levantando-se aqui, inclusive, mostra um levantar com vigor, com audácia, com rigor, sabe? Levantaram-se com sangue nos olhos, com inveja dos apóstolos. E o versículo de número 18 aponta para isso. Prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. A expressão recolheram aqui fala também de uma ação violenta, de uma ação autoritária. Eles pegaram os apóstolos de forma autoritária, de forma violenta, e levaram para uma prisão pública. E eles prendem os apóstolos. E aí o verso de número 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhe disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. A gente vai falar mais sobre isso na frente. Agora, me permita frisar ainda mais sobre a questão dos perseguidores, as esferas da perseguição. Nós temos aí a esfera religiosa, o sumo sacerdote, nós temos uma mistura aí religiosa com política, com os saduceus. Nós temos também a perseguição propriamente política, como a gente vai ver lá em Atos capítulo de número 12. Você vê que Herodes percebeu que agradou os judeus prender Tiago e matá-lo, então consequentemente ele pensa, vou matar também Pedro, vou pegar Pedro, porque aí vou ganhar ainda mais popularidade. Então havia uma perseguição estatal do Estado contra a igreja. Então havia uma perseguição também na esfera política, conforme a gente percebe também no texto. E ainda havia também uma perseguição, irmãos, na esfera militar. Embora fossem o capitão do templo fosse soldados do templo, o capitão era provavelmente um sacerdote da tribo de Levi, que trabalhava ali como um policial do templo. Então veja que lá no versículo 24 diz que quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto, ou seja, quando ficaram sabendo que os apóstolos estavam livres, mas a prisão continuava fechada, os guardas continuavam na porta, mas os apóstolos não estavam mais dentro do cárcere, se encontravam nas praças pregando, se encontrava lá, como diz o texto, no pórtico de Salomão pregando a palavra. Eles ficaram perplexos em saber, sem entender o que estava de fato acontecendo. Então, queridos, olha que interessante. Os saduceus, né, que era um grupo muito influente, com grande poder político e religioso, eles tinham ali os apoios tanto dos sacerdotes como dos anciãos e tinham grande influência dentro dessas classes religiosas. Eles eram um grupo, com certeza, mais poderoso ali contra a igreja, e esse grupo havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Vocês vão se lembrar lá da passagem de Lucas capítulo 20, versículo de número 27, quando um saduceu engenhosamente tentou prejudicar Jesus. Ele se aproximou de Jesus no meio da multidão e fez uma pergunta capciosa, fez uma pergunta para tentar encontrar uma falha em Jesus, um erro na doutrina de Jesus. E aí ele chega lá e diz assim: Senhor, eles não acreditam em ressurreição, Jesus prega e pregava a ressurreição, então eles fizeram o seguinte: olha, Senhor, segundo a lei de Moisés, o grande líder Moisés, ele disse que se alguém se casar e vier a falecer não deixando filho, o irmão do falecido deve casar com aquela mulher. Aí ele conta a história: olha, um homem casou, morreu, não deixou filho, aí aquela mulher casou com o irmão do falecido. E assim foi casando com o irmão do falecido, foi morrendo os irmãos morrendo até que chegou ao sétimo irmão. E a pergunta, a minha dúvida, que não era dúvida, era querendo apanhar Jesus, era: quando chegar no céu, essa mulher será esposa de quem mesmo? Do primeiro marido, do segundo marido, do terceiro, do quarto, do quinto ou do sétimo? De qual realmente será o marido dessa mulher? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: vocês erram porque não examinam as Escrituras. Porque no céu não se casam, nem se dão em casamento. Lá seremos como anjos, irmãos. E aí, quando Jesus explica isso, os escribas disseram assim: boa é esta palavra. Ou seja, eles ficaram envergonhados, não ousaram mais fazer perguntas, porque Jesus deu uma resposta coerente, sábia e concisa para aqueles homens. Mas vejam, os saduceus é essa classe que estava sempre tentando prejudicar
Jesus e agora prejudicando ou tentando prejudicar os apóstolos de Jesus. Havia também os anciãos, irmãos. Os anciãos, que eram os líderes judaicos também muito influentes, que representavam também tanto no aspecto religioso como nos aspectos políticos, exerciam ali funções sacerdotais no templo. E havia também o capitão do templo, como a gente mencionou, que era um tipo policial do templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, eles viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a propagação do evangelho, irmãos. E quais eram então as esferas da perseguição? A gente já percebeu aqui que é a esfera religiosa, nós temos a esfera política e nós temos também a esfera estadual, ok? A esfera política que não apenas os líderes religiosos, políticos, como os saduceus perseguem a igreja, mas o próprio Estado também perseguia a igreja, como nós podemos ver em Atos capítulo de número 12, mais claramente. O rei Herodes, tentando agradar ali a multidão de judeus, ele pensa então em matar também a Pedro. E aí nós temos também a igreja enfrentará oposição. Obviamente, irmãos, a igreja inevitavelmente vai enfrentar oposição. Nosso autor da lição coloca assim: a igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos. Olha que interessante. Diga-se aqui de passagem, é importante lembrar isso. O cristianismo bíblico, ele acolhe a todos, ok? Nós somos uma igreja, né, para aqueles que chamam o cristianismo de religião, nós somos uma religião inclusiva, ok? Nós não somos uma religião exclusiva, que exclui as pessoas, não, nós somos uma religião inclusiva. E veja que nós acolhemos a todos, mas, claramente, aqueles que são acolhidos, compreendendo a mensagem do Evangelho, vai perceber que o Evangelho estabelece princípios para quem deseja seguir. É preciso renunciar, é preciso ter uma vida totalmente dedicada e exclusiva a Jesus. Então, veja, é por isso que muitas vezes o cristianismo, o evangelho é visto como um antiquado, como um preconceituoso, como um indesejado, como intolerante, como um fundamentalista, por causa que, embora o evangelho seja um evangelho que acolhe a todos, o evangelho também, ele nos ensina princípios que nós devemos seguir com regra de fé e prática. Então, queridos, a perseguição pode mudar conforme o tempo e conforme o lugar, obviamente. Cada era da igreja, cada período da igreja teve seus momentos de perseguições nos seus mais diversos níveis, mas, se você perceber direitinho, todos eles têm como propósito principal silenciar a voz da igreja. Os apóstolos foram presos para que não pregassem o evangelho. Quando eles foram soltos, foram ditas as mesmas coisas. Vão, agora não fale mais do nome de Jesus, não pregue mais o evangelho aqui na cidade. Então veja, sempre houve esta intenção maligna, diabólica de querer silenciar a voz da igreja, calar a voz da igreja. Até hoje, irmãos, até hoje eu sei que deve-se ter muito cuidado na questão de igreja e política, religião e política, mas a igreja é uma voz em todos os parâmetros da sociedade, irmãos, em todas as classes sociais da sociedade, em todas as esferas da sociedade, a igreja tem que ter voz, tem que ter uma posição. Inclusive na questão política, a igreja tem uma posição. E a posição da igreja não é partido A ou partido B, a posição da igreja é a posição que defende os princípios da palavra de Deus, que defende as escrituras, mas a igreja tem que ter posição. Ter posição em qualquer esfera não significa se associar com essas esferas. Não é fazer um concluo com essas esferas, não. Mas a igreja tem uma posição. E a igreja precisa ter voz. E um dos propósitos maior do inimigo contra a igreja é silenciar a voz da igreja. Por isso que alguém vai dizer assim, a igreja não deveria se meter em política, por exemplo. Ou seja, não deveria ter voz na política. Não, a igreja tem que ter voz na política.
A igreja não pode fazer politicagem, a igreja não pode fazer campanha política. Por isso que a igreja tem outro propósito, que é pregar o evangelho. Mas se prega também o evangelho na política, se influencia também o meio político, se influencia também as esferas da sociedade. Compreende, meus irmãos? Então é importante que se diga isso. E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 1, que diz assim: a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto também na esfera política. Ok? Vamos então para o nosso segundo ponto, a igreja protegida. Aqui é importante nós frisarmos, irmãos, que a igreja ela nunca esteve só. Nunca esteve só. Amém? Ei, a igreja nunca esteve só. A igreja sempre contou com a presença de Jesus, com o apoio de Cristo. Amém, meus irmãos? Até porque ele é o fundador da igreja. Ele é a pedra principal da igreja. Então, queridos, quando os apóstolos foram presos, você percebe então, em Atos capítulo de número 5, versículo de número 19, eles estavam presos em uma prisão pública e a Bíblia diz, mas de noite, um anjo do Senhor, a palavra anjo, né, a palavra grega que significa mensageiro celestial. Então Deus mandou um mensageiro celestial. O texto fala que é o anjo do Senhor, Kyrios. Kyrios é uma referência a Jesus no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a expressão anjo do Senhor fazia referência também tanto a Deus como a Cristo, o que a gente chama de teofania, uma manifestação divina em forma de anjo. Então aqui muito provavelmente nós temos uma manifestação do próprio Cristo em forma de um mensageiro, em forma de um anjo, se apresentando para os apóstolos na prisão. E aqui nós temos que abriu as portas da prisão. Interessante, irmãos, que o anjo desce. A chave está na mão dos soldados. Mas os anjos conseguiram abrir as prisões. O anjo conseguiu abrir a prisão. Jesus tem uma chave que abre todas as portas, irmãos. Jesus tem uma chave que abre todas as portas. E Jesus conseguiu descer na prisão, abriu a porta para os discípulos. E interessante, queridos, aqui esse texto está cheio de mistério, de milagre, porque os soldados não viram. Não viram. Você vê que não há nenhum alarme quanto aos soldados. Aqui Jesus desce de uma forma invisível, abre de forma invisível, liberta os apóstolos de uma forma invisível, porque os guardas ninguém viram. Ninguém viram. Não estou dizendo que Jesus transformou eles em invisível, mas de alguma forma Jesus cegou os olhos dos guardas, tapou os ouvidos dele, de forma que eles não viram, não ouviram, não notaram, não perceberam absolutamente nada. Nós estamos diante, literalmente, de uma ação milagrosa, irmãos. Uma ação milagrosa, não tem outra explicação. Isso aqui é um milagre. É Deus guardando a igreja, é Deus protegendo a igreja. O anjo de Deus desce ali, o anjo do Senhor desce ali e protege a igreja. E dá uma ordem, vão, em algumas ações, ponham-se de pé no templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. A expressão vida aqui, se você perceber, tá com letra maiúscula, fazendo referência aí a uma vida plena, uma vida completa, uma referência literalmente à eternidade. Então, vá e pregue sobre os céus, pregue sobre a eternidade, pregue sobre a vida em Cristo, irmãos. Então, nós temos aqui algo muito interessante. E aí você vê Jesus guardando os apóstolos, protegendo ele das mãos de homens sanguinários, libertando eles e colocando eles de volta a pregar o evangelho. E a gente percebe então que de uma forma milagrosa, de uma forma totalmente sobrenatural, os apóstolos são libertados. E aí, obviamente, o texto diz que quando amanheceu o dia, eles estavam ensinando e pregando ali o evangelho no templo. E aí, quando o sumo sacerdote, pela manhã, ele organiza ali a reunião, convoca o sinédrio, prepara ali a reunião com os anciãos, com o guarda do templo, com o sumo sacerdote, com os saduceus, aí manda chamar os apóstolos para
participarem da reunião e fazer o julgamento ali dos apóstolos. Irmãos, para surpresa deles, os guardas, quando abriram a prisão, não viram os soldados lá, não viram mais os apóstolos lá dentro. Ou seja, eles ficaram perplexos. Como é que pode? A prisão continua fechada. Talvez você pense assim no modelo de prisão como hoje, né, com grada, e o soldado está fora, mas vê quem está dentro. Mas lembre-se que as prisões naquela época eram geralmente masmorra, era geralmente túneis, colocavam uma pedra na porta, né, eles de alguma forma fechavam ali, ficava selada, né, nas mãos ali dos guardas, né, que ficavam vigiando. Então você percebe aqui que por isso eles não vê quem está dentro. E os guardas que estavam fora perceberam que em nenhum momento eles abriram a porta do cárcere. Mas aí eles abrem o cárcere, olham dentro, vasculham dentro, não tem buraco, não tem escape, não tem frecha, não tem saída, mas os apóstolos não estavam ali. E aí eles relatam para o sumo sacerdote, para os anciãos, para o guarda do templo, não tem ninguém lá dentro não, tá liso o local, tá limpo. E aí chega alguém informando, olha, eles estão no templo. Como assim no templo? E aí você percebe, né, que o texto nos aponta, aqui no versículo de número 22, diz assim, mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo, encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Meu Deus! Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Eles ficaram admirados. Como é que pode? Como é que pode? É por isso que lá em Atos, capítulo de número 12, e aqui é importante a gente frisar aos irmãos que, embora a igreja seja protegida pelo Senhor, é importante lembrar que uns Deus guarda para si e uns Deus guarda dando livramentos terrenos. Ou seja, que Tiago foi guardado pelo Senhor. Os homens tiraram a vida de Tiago, prenderam Tiago, mataram Tiago, depois prenderam a Pedro e queriam matar a Pedro. Tiago glorifica o nome do Senhor, sendo um mártir cristão. Já Pedro glorifica o Senhor por meio de um livramento naquele momento ali do cárcere, compreende? Então é importante que se diga isso. A uns Jesus vai livrar da prisão, outros Jesus vai livrar na prisão e outros Jesus vai permitir que estes entreguem a sua vida para melhor proveito do Evangelho, para a glória do seu nome, irmãos. Nós, seres humanos, não temos o porquê ou como explicar porque Tiago foi morto e Pedro foi salvo, a não ser que nós entendamos dessa forma, que uns morrem para a glória de Deus e outros vivem para a glória de Deus. Então você vê então que aprove a economia divina, a providência divina que Tiago fosse morto para melhor proveito do Evangelho. Até porque alguém já disse, Justino Mártir, né, disse na história da igreja que o sangue dos mártires é a semente, então, do Evangelho. Então você vê literalmente, né, ele sendo livrado, Pedro sendo livrado e Tiago sendo morto ali em Atos capítulo 12. E aí você percebe também, irmãos, que Deus guarda a igreja porque a igreja ela estava intercedendo. Você vê que a igreja estava orando. Lá em Atos capítulo 12, no caso, o versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração, incessante oração pela vida de Pedro. Isso mostra que a igreja estava, irmãos, de joelhos, porque sabia que da mesma forma que Tiago foi morto, Pedro provavelmente seria. Mas a igreja não desistiu de orar. E aí o nosso autor pontua o valor da oração. Irmãos, orar é importante. Jesus orou, os apóstolos oraram, os pais da igreja oraram, nós devemos orar. É triste a gente ver hoje que um dos cultos menos frequentados da igreja seja o culto de oração. Um culto menos valorizado hoje da comunidade cristã seja o culto de oração. Se fazem vigílias, mas na vigília não tem oração, irmãos. Mas
A igreja ela é protegida, ela é livre das setas do mal por meio da oração. A oração ela é extremamente importante, ela é a respiração do crente. Você nunca irá tão bem tão quanto você viver uma vida de oração. Quem vive uma vida de oração, irmãos, vai desfrutar da comunhão divina, das bênçãos divinas, dos milagres divinos. Então é importante que você valorize a prática da oração. Mesmo em meio, diz a nossa sinopse, mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder protegendo a igreja. E aí nós vamos para o nosso último ponto da nossa lição de hoje, falando sobre a igreja destemida. Diante da perseguição, diante da morte, nós percebemos que a igreja continuou testemunhando com poder, com poder. A igreja continuou pregando o evangelho. A igreja continuou avançando com a mensagem de Cristo. Queridos, por que a igreja primitiva ela era tão corajosa? Por quê, queridos? Eu penso que a igreja ela era corajosa, e nosso autor foi muito certeiro aqui, porque esta igreja ela era marcada pelo poder do Espírito Santo. A coragem desta igreja não é uma coragem em si mesma. A coragem desta igreja está no fato dela ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, que dá ousadia a esta igreja para pregar e testemunhar o evangelho, mesmo diante da ameaça de morte, mesmo diante do perigo, mesmo diante de uma grande perseguição, de um histórico de pessoas que morreram por causa do evangelho. A igreja continuava pregando o evangelho porque a igreja estava debaixo do poder do Espírito Santo, irmãos. Perceba que a igreja testemunha sua fé com poder e ousadia, porque esta igreja, ela tem a fonte do poder dentro dela. Ela tem a presença do Espírito Santo. Quando a igreja perde o poder do Espírito Santo, automaticamente ela se torna inoperante, ela perde também o poder de testemunhar. Quando você vê uma igreja, irmão, fria no que diz respeito à pregação do evangelho, ao testemunho do evangelho, é porque esta igreja está faltando o poder do Espírito Santo. E em segundo lugar, esta igreja ela é destemida por causa da sua convicção de fé. Irmãos, Lucas registra outra ousadia do testemunho desta igreja. Veja que nesse texto nós temos uma clara, em Atos capítulo 5, versículo 29, nós temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, nem mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Veja que Atos capítulo 5, versículo 29, quando Pedro disse, depois de questionado por que eles continuavam pregando o evangelho, mesmo tendo sido proibido para isso, o apóstolo respondeu: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, é muito lindo de se ver que esta igreja não teme a própria morte. Essa igreja ela é destemida para pregar o evangelho porque ela tem convicção de fé. Irmãos, quem não tem convicção de fé não suporta a perseguição. Quem não tem convicção de fé não suporta a cara feia. Quem não tem convicção de fé não suporta ameaça de morte ou de reprimendas por causa da sua fé. Não suporta. Vai negar, vai correr, vai fugir, vai se esconder, vai se amedrontar. Mas quem tem convicção de fé e está cheio do poder do Espírito Santo não se intimida diante das afrontas contra a igreja, não se intimida. Pelo contrário, continua pregando o evangelho com poder, com ousadia, com coragem, com audácia. É isso que a igreja ela faz. Pedro, irmãos, corajosamente olhou para aqueles homens, para os saduceus, para os anciãos, para o sumo sacerdote, para o capitão do templo, e disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quero que vocês saibam que nós obedecemos aos homens, mas muito mais nós obedecemos a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Pedro deixou isso muito claro, irmãos. E a gente vê a ousadia da igreja em pregar o poder, pregar o evangelho com poder.
Veja que a mesma referência também é muitas vezes usada para justificar, né, essa referência bíblica de Atos capítulo 5, verso 29, para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. O fato, né, de fato, isso está em foco. Contudo, o autor faz um alerta. Não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. O que ele está falando aqui, irmãos, de forma muito clara, é que a igreja jamais pode pregar a desobediência civil ou rebeldia simplesmente por não concordar ideologicamente com o partido A ou partido B. Não pode. Com o movimento A ou movimento B. A igreja só desobedece ao Estado quando o Estado fere os princípios que ela acredita ou vai na contramão da natureza daquilo que ela crê. Mas caso contrário, irmãos, jamais a gente vai a favor da desobediência civil ou a favor de rebeldia contra o Estado. Não, hipótese alguma. Amém? O Estado foi constituído para o nosso bem. Deus elegeu autoridades para o nosso bem. Compreende? É assim que nós cremos. A sinopse do ponto 3 diz assim: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. É o que nós já pontuamos. A igreja pregava com ousadia por causa do poder do Espírito Santo. E aí nós temos uma frase final para nós concluirmos aqui a nossa aula de hoje. A nossa frase final que eu quero deixar aqui para sua meditação é: a igreja não teme a perseguição porque serve a um Deus que nunca abandona o campo de batalha. Amém, meus irmãos? A igreja não teme a perseguição porque serve a um Deus que nunca, jamais, ele vai abandonar a sua igreja no campo de batalha. Jamais. A igreja serve a esse Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos aplicar esta palavra aos nossos corações, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, por você estar conosco, por você estar nos assistindo e nos ouvindo. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do canal EBD Explicada 2.0. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para que você possa estar sempre por dentro das nossas próximas publicações, tá bom? Que Deus abençoe você. Um ótimo início de semana para você em nome de Jesus.